Existem coisas na Terra que você realmente não vai entender até vê-las do espaço. Por satélite, foram descobertas linhas gigantes, círculos perfeitos, símbolos estranhos e padrões enormes que se estendem por vários quilômetros de comprimento. E o mais surpreendente é que alguns deles têm milhares de anos de idade. Mas até hoje ninguém sabe por que ou como foram feitos. Será que foram feitos por alienígenas? Civilizações antigas? Neste vídeo, vamos discutir os 15 padrões mais estranhos e misteriosos descobertos do espaço. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós criadores de conteúdo, então vamos começar. Número 15. Cratera Aurunga, Chad. No meio do deserto do Saara, no país Chad, encontra-se a cratera Aurunga. Os cientistas acreditam que ela se formou e está viva. Depois que um grande asteroide atingiu a Terra, há mais de 345 milhões de anos à primeira vista, parece apenas uma marca circular no deserto. Mas ao estudá-la usando imagens de satélite, os pesquisadores perceberam que pode não haver apenas uma cratera no local. Existe a possibilidade de que faça parte de 3 crateras de impacto consecutivas. Se isso for comprovado, será uma das cadeias de crateras mais raras do mundo. Até agora, os cientistas ainda estão estudando esse local para descobrir como e quando ele realmente se formou. Número 14. Linhas de Sajama, Bolívia. No oeste da Bolívia, encontram-se as linhas de Sajama, um dos maiores mistérios que podem ser vistos do espaço. Ela cobre mais de 22 mil quilômetros quadrados. É composta por milhares de linhas retas que se cruzam por toda a planície. Algumas dessas linhas chegam a ter mais de 20 quilômetros de comprimento. O mais surpreendente é que quase não há curvas, mesmo quando passam por colinas e pequenos vales. Até agora, ninguém tem certeza de quem fez essas linhas e para que elas serviam. Há pesquisadores que acreditam que os antigos povos indígenas usaram essas linhas como caminhos para lugares sagrados, mas ainda não há evidências concretas que comprovem isso. As linhas permaneceram visíveis porque o clima da região é seco e quase não há ventos fortes que possam destruí-las. A extensão total das linhas de Sajama também não foi percebida imediatamente. Só quando foram vistas em imagens de satélite é que se soube o quão grandes elas realmente são. Número 13. Pentagrama do Cazaquistão. Perto do reservatório de Upper Tobol, no Cazaquistão, há uma estrela gigante de 5 pontas que só pode ser vista do alto. Ela mede cerca de 1.200 pés de largura. Ao ser vista no Google Earth, muitos acharam que tinha ligação com sociedades secretas ou rituais, mas pesquisadores dizem que a explicação é mais simples. Acredita-se que isso faça parte de um antigo parque ou área recreativa da época dos satélites soviéticos. Mas, segundo os pesquisadores, a explicação é mais simples. Acredita-se que isso faça parte de um antigo parque ou área recreativa da época da União Soviética. A forma de estrela era um símbolo do comunismo naquela época, por isso era frequentemente usada em projetos do governo. Atualmente, sua forma ainda pode ser vista, a partir de imagens de satélite. Mas no próprio local, poucas pessoas sabem que há uma estrela enorme desenhada no chão. Bito. Na nakaguhit sa lupa. Em Band of Holes, Peru. No Vale de Pisco, no Peru, existe um lugar estranho que até hoje continua sendo um mistério para os pesquisadores. É conhecido como Band of Holes. Do chão, não dá para perceber imediatamente o padrão estranho do local, mas quando visto por satélite, é possível ver mais de 7.000 buracos organizados em longas fileiras. O local se estende por cerca de 1 a 1,5 quilômetros. Cada buraco tem de 30 a 100 centímetros de largura e pode chegar a 1 metro de profundidade. Alguns são redondos, outros quadrados ou alongados. Como todos têm organização semelhante, fica claro que foram feitos intencionalmente por pessoas. Mas para que serviam esses buracos? Uma teoria diz que eles foram usados como armazenamento para culturas como batata e milho. Mas até agora, ainda não foi encontrada nenhuma evidência dentro dos buracos que comprove essa explicação. Há outra teoria que diz que isso está relacionado a antigos rituais ou cerimônias dos povos dos Andes. Também é possível que o local fosse usado como parte de suas crenças ou oferendas aos seus deuses. Ainda não há resposta definitiva sobre o verdadeiro propósito do faixa de buracos, que segue como um dos padrões mais misteriosos vistos do lado de fora. Número 11, Mariman, Austrália. No remoto deserto do sul da Austrália encontra-se Mariman,
um dos maiores geoglifos do mundo. Esta imagem gigante tem aproximadamente 4,2 quilômetros de comprimento. Aqui, vê-se a figura de um homem segurando um bumerangue ou lançador de lanças, o que leva muitos a associar à cultura dos aborígenes australianos. Foi descoberto pela primeira vez por Mariman em 1998, depois que um piloto o avistou enquanto sobrevoava a área. O surpreendente até agora é que ninguém sabe quem fez isso. Depois que foi descoberto, algumas mensagens anônimas foram enviadas para a mídia e alguns oficiais. Há algumas pistas sobre sua origem, mas ninguém admitiu diretamente quem criou o geoglifo. Os pesquisadores acreditam que foram usadas máquinas pesadas, como tratores, para criar a enorme imagem. Também é possível que tenham usado GPS para tornar sua forma precisa, mesmo que essa tecnologia ainda não fosse tão amplamente utilizada naquela época. Com o passar do tempo, Mariman foi gradualmente apagado pelo vento e pela erosão. Por isso, em 2016, voluntários restauraram todo o desenho usando GPS. Até hoje, continua sendo um mistério quem realmente criou Mariman. Por causa disso, ainda é um dos geoglifos mais controversos que podem ser vistos do espaço. Número 10. Diamantes e círculos, Novo México. No deserto do Novo México, nos Estados Unidos, existe um padrão estranho que só pode ser claramente visto por satélite. Ele é composto por 2 diamantes dentro de 2 grandes círculos. Devido à sua forma estranha, muitos acharam que era algo ligado a alienígenas ou base militar secreta. Porém, relatos indicam que a história real é outra. Acredita-se que este lugar pertence à Igreja da Tecnologia Espiritual, uma organização ligada à cientologia. De acordo com vários relatos, esses símbolos servem como marcadores de um cofre subterrâneo, onde são guardados os escritos do fundador da cientologia, L. Ron Hubbard. Dizem que o cofre contém placas de metal e outros materiais feitos para durar por um período extremamente longo. O objetivo disso é preservar seus documentos caso ocorra uma grande catástrofe no futuro. Também não está claro como exatamente esse enorme padrão foi feito. Mas, com base em imagens de satélite, acredita-se que foram usadas máquinas pesadas, como tratores de esteira, para criar o design. Até hoje, o local ainda é fortemente vigiado e as pessoas não podem entrar facilmente. Por causa disso, continua sendo um dos padrões mais estranhos que podem ser vistos do espaço. Número 9. Geoglifos de roda, Oriente Médio. Nos desertos da Jordânia, Arábia Saudita, Síria e outras partes do Oriente Médio, existem milhares de padrões circulares estranhos que só podem ser vistos do alto. Eles são chamados de geoglifos de roda ou obras dos homens antigos. Segundo os pesquisadores, alguns deles têm mais de 8.500 anos de idade. Por isso, eles são mais antigos que muitas construções antigas conhecidas no mundo. Só na Jordânia, mais de 12.000 geoglifos já foram identificados usando fotografia aérea e imagens de satélite. Os maiores deles chegam a cerca de 70 metros de largura. A maioria tem formato circular com linhas que parecem raios de uma roda. Até agora, ninguém tem certeza para que realmente serviam essas estruturas. Alguns pesquisadores acreditam que elas podem ter sido usadas como um antigo calendário ou como local para cerimônias. Outros dizem que possivelmente faziam parte de um sistema de caça ou de criação de animais. Mas até agora, ainda não há evidências suficientes para comprovar nenhuma dessas teorias. O que os pesquisadores têm certeza é que esses padrões foram realmente feitos pelos povos antigos. Isso significa que eles eram importantes para a sua cultura, mesmo que ainda não saibamos o verdadeiro motivo pelo qual foram construídos. Número 8. Vulcões sobrepostos, Kamchatka, Rússia. Na península de Kamchatka, no leste da Rússia, há uma vista estranha que só pode ser vista claramente por satélite. Nesta região, existem mais de 300 vulcões e 29 deles ainda estão ativos até hoje. O mais surpreendente é que muitos desses vulcões estão quase colados uns aos outros e se sobrepõem. Em vez de estarem separados, alguns deles uniram suas crateras, fluxos de lava e antigas caldeiras. Por causa disso, formou-se uma paisagem única que raramente é vista em outras partes do mundo. Um dos vulcões mais conhecidos aqui é o Kliuchevskaya Sopka, o vulcão ativo mais alto de toda a Eurásia. Ele atinge cerca de 4.700 metros de altura. Quando um vulcão entra em erupção em Kamchatka, há chances de ser afetado também.
Os vulcões próximos também podem ser afetados, o que pode causar erupções em sequência, fluxos de lava mais extensos e perigosos fluxos de lama vulcânica. Devido às suas características únicas, os vulcões de Kamchatka foram reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco. Até hoje, este ainda é um dos lugares mais importantes estudados pelos cientistas para entender melhor como os vulcões se formam e se comportam. Número 7. Geoglifos do Acre, Brasil. Na parte oeste do Brasil, perto da fronteira com o Peru e a Bolívia, existem padrões antigos que foram escondidos pela floresta amazônica por milhares de anos. Eles são chamados de geoglifos do Acre. Durante muito tempo ficaram cobertos pela densa floresta, mas à medida que o desmatamento se expandiu na década de 1970, centenas de formas estranhas começaram a aparecer, visíveis apenas do alto. Até agora, mais de 500 geóglifos já foram descobertos na região. Eles são compostos por canais largos e profundos, organizados em formas circulares, quadradas e outros padrões geométricos. Alguns deles ainda estão conectados por longas estradas retas. De acordo com os pesquisadores, essas estruturas foram construídas entre 1000 a.C. e 1000 depois de Cristo. Isso significa que alguns deles existiam antes mesmo do surgimento da civilização Inca. Até hoje, o verdadeiro propósito desses geoglifos ainda é desconhecido. Há quem acredite que este lugar era usado para rituais ou cerimônias. Outros dizem que pode ter servido como centro comunitário ou feito parte de antigas observações do Sol e das estrelas. Devido ao desmatamento contínuo na Amazônia, alguns desses geóglifos também correm o risco de ser destruídos. Por isso, arqueólogos e o governo local estão se esforçando para proteger os locais restantes antes que desapareçam completamente. Número 6. Desert Breath, Egito. No deserto do Egito, perto da costa do Mar Vermelho, existe uma enorme espiral que só pode ser vista claramente por satélite. Ela é chamada de Desert Breath. À primeira vista, parece um antigo geóglifo feito por uma civilização antiga, mas na verdade é uma obra de arte moderna criada em 1997 pelo grupo de arte grego chamado Equipe da Asti. A Desert Breath cobre aproximadamente 100 mil metros quadrados. É composta por 178 cones e buracos, organizados em 2 espirais opostos. No centro havia um pequeno lago artificial, mas ele secou com o passar do tempo. Esta obra de arte foi criada para mostrar a vastidão do deserto e a ideia de espaço e tempo infinitos. Do chão, parecem apenas montes e buracos, mas quando visto do alto, é aí que se pode ver o design em espiral perfeito. O mais curioso é que isso não foi feito para durar para sempre. Os artistas realmente quiseram que desaparecesse aos poucos com o tempo por causa do vento e do movimento da areia. Depois de quase 3 décadas, ainda é possível ver sua forma, mesmo que não seja mais tão nítida como antes. Número 5. Lagos, Clearwater, Canadá. Na parte norte de Quebec, no Canadá, existem 2 lagos quase perfeitamente circulares chamados de Lagos Clearwater. Quando você está em terra, pode pensar que os 2 lagos são normais, mas quando vistos por satélite, percebe-se que seus formatos são quase idênticos. Por causa disso, os cientistas ficaram interessados em estudar o local. De acordo com seus estudos, os 2 lagos se formaram depois que 2 asteroides atingiram a Terra. Há cerca de 290 milhões de anos. O lago maior tem cerca de 22 milhas de largura, enquanto o outro tem cerca de 16 milhas. Os cientistas não usaram apenas o formato dos lagos como base. Eles também encontraram quartzo chocado e cones de estilhaçamento, tipos de rochas que só se formam quando há um impacto muito forte de um meteorito. Como crateras duplas de impacto como essa são raras na Terra, os lagos Clearwater são importantes para estudos sobre asteroides. Os geólogos estudam isso para entender melhor como se formam grandes crateras de impacto e como elas mudam a superfície de um planeta. Como fica longe das cidades e não é muito perturbado por atividades humanas. Lagos de águas claras seguem como grandes exemplos de impacto de asteroide antigo visíveis na Terra. 4º lugar, Vulcan's Throne, Polka Dots Grand Canyon. No Grand Canyon, nos Estados Unidos, existe um padrão estranho que só pode ser visto claramente em imagens de satélite. Fica perto de um antigo vulcão chamado Trono de Vulcano. Quando visto de cima, você pode notar centenas de círculos escuros, como bolinhas,
espalhados ao redor do vulcão. Por causa de seu arranjo incomum, isso foi um mistério para exploradores e cientistas por muito tempo. De acordo com os geólogos, o trono de Vulcano se formou entre aproximadamente 73.100.000 anos atrás. Quando o vulcão ainda estava ativo, sua lava fluiu várias vezes em direção ao rio Colorado e chegou até a bloquear temporariamente o fluxo do rio. Acredita-se que os padrões circulares surgiram de pedaços de lava derretida que endureceram ao serem lançados e caírem ao redor do vulcão. Mas há um problema com essa explicação. Segundo alguns pesquisadores, o respingo vulcânico não explica por que tantas dessas formas circulares são tão uniformes e distribuídas de modo tão peculiar. Os cientistas também notaram que as plantas que crescem ao redor desses círculos são diferentes. Como a rocha basáltica é rica em ferro e outros minerais, o tipo de solo e as plantas da região também mudaram. Até hoje, os pesquisadores ainda estudam esse padrão incomum. Eles esperam entender melhor sua origem usando novas tecnologias e imagens de satélite. Número 3. Padrões do deserto de Gobi, China. No deserto de Gobi, localizado no norte da China e sul da Mongólia, existem enormes padrões geométricos que só podem ser vistos do céu. Existem formas que parecem grades, massas, espirais e longas linhas brancas que se estendem por vários quilômetros. Por causa disso, surgiram muitas especulações sobre o verdadeiro propósito dessas estruturas. No início, algumas pessoas diziam que os padrões estavam relacionados a alienígenas ou a projetos militares secretos. Mas, de acordo com os analistas, algumas dessas grades provavelmente são usadas como alvos de calibração para testar a capacidade de satélites espiões e outros sistemas de imagem. Padrões semelhantes também são usados em outros países para esse mesmo propósito. E não foi só isso que encontraram no deserto de Gobi. Há também espirais e outros padrões geométricos, que até agora ainda não têm uma explicação clara. Ainda não se sabe para que realmente servem. Também há marcas longas que se assemelham a pistas de pouso de avião, mas não há torre de controle, terminal ou qualquer outro sinal de que seja realmente um aeroporto. Alguns especialistas acreditam que isso pode ser usado para testes militares ou como área de pouso de emergência. Mas como ainda não há uma declaração oficial da China, tudo isso continua sendo apenas teoria. Até hoje, o deserto de Gobi continua sendo um dos lugares com mais padrões misteriosos visíveis em imagens de satélite. Número 2. Estrutura de Richat, Mauritânia. No meio do deserto do Saara, no país da Mauritânia, existe um enorme padrão circular que pode ser visto claramente até mesmo do espaço. É conhecida como estrutura de Richat, ou mais popularmente como olho do Saara. Ela tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro e é formada por círculos concêntricos parecendo um alvo. No começo, muitos cientistas acreditavam que era uma enorme cratera de impacto, formada após um asteroide atingir a Terra milhões de anos atrás. Ao estudarem melhor o local, encontraram um problema. Eles não encontraram sinais normalmente vistos em crateras de impacto, como quartzo de choque e outras rochas que só se formam quando há uma colisão extremamente forte. Por causa disso, a opinião dos geólogos mudou. Atualmente, eles acreditam que a estrutura de Richat é um enorme domo geológico. Ela se formou quando uma parte da crosta terrestre se elevou e, ao longo de milhões de anos, foi lentamente moldada pelo vento e pela chuva até surgirem os círculos que vemos hoje. Como sua forma é muito clara à vista do espaço, alguns astronautas até a usam como ponto de referência enquanto orbitam a Terra. Alguns também dizem que este seria a cidade perdida de Atlântida, mas até agora não há evidências arqueológicas que apoiem essa teoria. Número 1. Linhas de Nazca, Peru. No sul do Peru encontra-se um dos mistérios mais famosos do mundo. As linhas de Nazca, esses enormes desenhos foram feitos entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, removendo a camada superficial de pedras para revelar o solo mais claro por baixo. Como quase não há ventos fortes nem chuvas no deserto de Nazca, os desenhos permaneceram intactos por mais de 2.000 anos. Em toda a região, existem mais de 800 anos, linhas retas e cerca de 300 formas geométricas como triângulos, espirais, trapézios e retângulos. Mas o mais famoso são as mais de 70 imagens gigantes de animais e plantas. Incluem o beija-flor, aranha, macaco, condor, baleia, papagaio e uma figura humana estranha que costuma ser chamada de astronauta.
Em 2019, pesquisadores ainda descobriram mais de 140 novos geoglifos usando tecnologia moderna. Até hoje, ainda não há uma resposta definitiva sobre por que as linhas de Nazca foram feitas. Alguns pesquisadores acreditam que elas estão relacionadas a rituais e cerimônias. Outros, incluindo a arqueóloga alemã Maria Reich, acreditam que elas podem ter servido como um antigo calendário astronômico para acompanhar o movimento do Sol e das estrelas. Há também uma teoria de que os desenhos estão relacionados à busca e ao respeito pelas fontes de água, pois muitos geóglifos são encontrados próximos a fontes subterrâneas de água. Devido à sua importância, as linhas de Nazca foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 1994. Até hoje, o local é rigorosamente protegido para garantir a segurança de uma das obras antigas mais misteriosas e impressionantes que podem ser vistas do espaço.